Fala galera ligada no canal do Penido, eu sou Marcelo Penido e tô chegando para mais um giro de notícias aqui no nosso canal. Hoje, terça-feira, dia 4 de fevereiro, e finalmente o Mengão estreou com seu time principal na temporada e com vitória, hein? 3-1 sobre o Resende. Vamos falar sobre as estreias de Pedro, Michael, Gustavo Henrique. Vamos falar também sobre a estreia do Fluminense na Sul-Americana desse ano. Hoje tem Flusão em campo às 9h30 da noite contra o União La Calera. E vamos falar também de Botafogo e Vasco no Giro de Notícias de hoje. Bom, pessoal, depois de 44 dias, o Flamengo voltou a campo com o seu time titular, né? Desde o jogo contra o Liverpool na final do Mundial de Clubes em 2019, o Mengão não jogava com os seus principais atletas e nessa segunda-feira voltou a campo e venceu o Resende por 3-1. Não foi uma vitória propriamente fácil, embora o domínio do Flamengo tenha sido gigantesco. Houve alguma dificuldade ou demora, talvez seja o termo mais adequado, para o Flamengo começar a fazer os gols. O que se pôde observar? No primeiro tempo, a gente viu algumas mudanças importantes em relação ao ano passado. As mais notáveis, evidentemente, na zaga. O Rodrigo Caio não pôde jogar por conta de um corte no joelho e o Gustavo Henrique assumiu a vaga que era do Pablo Mari. Gustavo Henrique, as primeiras impressões são as melhores possíveis, é um cara que a gente já conhecia muito bem do tempo de Santos, é um baita de um zagueiro, tem 1,95 m, uma ótima estatura, então ele ganha quase tudo no alto, é muito difícil de ganhar dele no alto. Ainda no primeiro tempo ele quase guardou um gol de cabeça, então é uma arma pro Flamengo nesse sentido, o jogo aéreo passa a ficar muito forte. O Pablo Mari também era bom, mas o Gustavo Henrique existe essa expectativa pela altura dele. E o Tuller também é um jogador que a gente conhece, é firme, é um bom jogador. E houve uma grande mudança no meio de campo, que eu acho que não é definitiva. O Diego entrou no lugar do Gerson. Ele vinha pedindo passagem no final do ano passado. É uma espécie de 12º jogador. Agora, possivelmente, o Flamengo vai ter 13º, 14º, porque se reforçou muito bem. E é um cara com uma característica diferente da que tem o Gerson. Eu particularmente gosto do Diego, sei que tem muito torcedor que não tem paciência com ele. Ele tem por característica cadenciar um pouco mais a partida. O Gerson é um cara mais vertical, mais dinâmico, muito mais novo. Então são características distintas. Não acho que o Diego seja ou deva ser uma espécie de titular absoluto. Eu particularmente gosto até mais do Gerson. Agora, para ter no elenco, para compor o grupo, acho que é um jogador espetacular, até porque pode atuar em várias funções do campo. O próprio Everton Ribeiro chegou a jogar nessa posição, que seria de segundo volante, em determinado momento do jogo, depois que o Jorge Jesus começou a processar as alterações. Mas o que a gente viu era aquilo que já se esperava. Um Flamengo extremamente ofensivo, propositivo, com as suas linhas muito avançadas. Tem uma fotografia de um lance de ataque do Flamengo que o jogador mais recuado, que se eu não me engano era até o Gustavo Henrique, estava na intermediária de ataque do adversário. É um massacre, né? Os 10 jogadores do Flamengo à frente da linha intermediária de ataque e o Resende lá todo oprimido, encolhidinho, tentando se defender como dava. O Flamengo chegou a ter cerca de 80% de posse de bola no primeiro tempo, mas não conseguiu abrir o placar. No segundo tempo caiu um pouquinho de produção, as triangulações já não eram mais tão intensas. É claro, né, uma semana só de treinamento que essa rapaziada teve, será normal faltar um pouquinho de gás. E aí começou a insistir muito no jogo aéreo, o Flamengo não estava tão bem na partida, tomou o gol e aí partiu pro abafa, foi com tudo. O Jesus processou algumas alterações, o Pedro entrou muito bem, mudou a partida, como a gente já previa, já começou em alto nível, é um baita de um jogador, tem tudo para fazer uma temporada espetacular. É até difícil de armar o time, porque você vai abrir mão do Gabigol, vai abrir mão do Bruno Henrique, vai abrir mão do Arrasca, do Everton, de quem? É difícil, mas é muita gente boa, então o Flamengo só tem a ganhar. São muitas opções a partir de agora.
O Pedro marcou, com a ajuda lá do jogador do Resende. O Gabigol marcou, com uma assistência do Bruno Henrique, que também marcou final de jogo 3-1. O Bruno não foi tão bem, me parece que sentiu muito a parte física, mas assim, né, até difícil falar não foi tão bem. O cara fez um gol e deu uma assistência, foi bem pra caramba. Mas achei que ele ainda estava sentindo um pouco a parte física, mas é um cara que tem um físico privilegiado, é um animal, corre igual um bicho e muito em breve vai estar voando novamente, como foi em 2019. O Flamengo, para mim, é favorito a conquistar simplesmente tudo, com exceção da Libertadores, que para mim não tem favorito. Acho que o Flamengo chega, evidentemente, acho não, né? O Flamengo tem o melhor elenco da América do Sul, então ele chega como um dos candidatos mais fortes a conquistar. Mas a Libertadores é uma competição que eu acho que nunca tem favorito. Pelo formato dela, é muito difícil. Não dá para colocar esse rótulo em nenhum time, numa competição de mata-mata com jogo na casa do adversário, com uma série de fatores que envolvem uma competição desse nível. Mas brasileiro, Copa do Brasil, Recopa, Supercopa, Carioca, meus amigos, eu acho difícil do Flamengo não vencer todas essas competições. Acho que 2020 vai ser um ano ainda mais glorioso do que foi o ano de 2019, porque o elenco é simplesmente fantástico. Quem não tem um elenco tão estrelado assim, ou melhor, nem um pouco, é o Fluminense, né? Que está fazendo seus esforços para montar um grupo bem ajeitadinho para a sua realidade financeira. Gostei muito da forma como a diretoria atuou nessa janela de transferências. E o Flu estreia hoje na Copa Sul-Americana diante do Unión La Calera do Chile. O Flu favoritaço a passar de fase nesse confronto, e é bom que já consiga encaminhar essa classificação no jogo de hoje, porque o próximo jogo é lá no Chile e também não vai dar mole pro azar, né? Pode estar num dia ruim, os caras num dia inspirado, mas o Flu é favorito. Fluminense não tem um atacante de referência. Eu, particularmente, não gosto muito dessa forma de jogar. Acho que fica faltando um pouco mais de ofensividade. É claro que o Nenê é um cara muito experiente, que aparece muito na área para finalizar, tem a bola de média distância, bate muito bem falta, é um cara que faz gols, mas eu sinto um pouquinho de falta de um cara mais para fazer presença ali na área, ainda mais com um jogo de Sul-Americana, né, que a gente sabe que é pegado, os adversários sul-americanos não costumam facilitar na marcação. Então um cara que tem mais presença de área para brigar com os zagueiros, incomodar, prender a bola, me agrada principalmente para esse tipo de jogo. Mas o Flu, nesse momento, tem o Felipe Cardoso, que não é lá grandes coisas. O Evanilson foi relacionado, a exemplo do Marcos Paulo, mas estão voltando de lesão. É possível que eles entrem, aliás, eu diria até que é provável que eles entrem no decorrer da partida, mas ainda estão sem ritmo, só devem entrar no segundo tempo. Eu boto muita fé no Evanilson. O Marcos Paulo acho que já é uma realidade, terminou a temporada como titular, mas o Evanilson especificamente é um cara que eu acho que tem tudo para estourar em 2020. É muito bom jogador. O Flu, que deu uma vacilada no final de semana, perdeu para o Boa Vista, mas está praticamente garantido nas semifinais da Taça Guanabara. Quem está eliminado é o Vasco. Para quem está chegando agora, está meio perdidão, acredite se quiser. O Vasco está eliminado da Taça Guanabara com uma rodada de antecedência do fim da fase de grupos. É realmente um momento lamentável. Mas é outro time que está em formação. O Abel está tentando buscar uma equipe. Ele falou isso no final de semana, depois da derrota para o Botafogo, que não foi lindo, que não pode dizer que está satisfeito porque perdeu, mas que estava orgulhoso do time. Quando ele fala isso, galera, também, eu sei que o torcedor vascaíno fica bolado pra caramba, não quer saber, porque pega mal mesmo. O torcedor rubro-negro, tricolor, botafoguense quer sacanear e vai zoar e tá no direito. Mas dá pra entender o que o cara tá falando, né? Ele está se referindo à entrega do time e talvez tenha sido a melhor partida do Vasco, com a molecada. Eu acho que esse time B do Vasco é melhor do que o time principal, mas o Vasco está eliminado da Taça Guanabara. Essa aqui é a realidade. Quarta-feira tem jogo pela Sul-Americana, vai enfrentar o fraquíssimo Oriente Petroleiro da Bolívia,
tem que vencer. Não tem outro resultado. O jogo em casa precisa encaminhar a classificação. Não pode deixar para ir buscar fora de casa um resultado contra um adversário tão fraco numa competição que é tão importante e rende um troco, né? Para um time que está quebrado, raspando a parede com a colher, o Vasco precisa de todas as receitas que forem possíveis de se obter. Então tem que ganhar, tem que passar de fase. O Vasco acertou, galera, com o Felipe Bastos. Todo mundo conhece muito bem, não é um jogador que vá mudar ou resolver nada para o Vasco. Tá na terceira passagem dele pelo clube. No ano passado teve poucas atuações. Para mim já está em final de carreira, não tem mais naipe para estar jogando em time grande, mesmo um time grande que está quebrado como o Vasco. Porém, estrategicamente talvez tenha sido uma boa decisão, porque o Vasco não tem dinheiro e precisa se reforçar. Essa aqui é a realidade. O Vasco precisa de um meio atacante, gente. Sem esse jogador vai ser difícil fazer a temporada, mesmo recorrendo aos bons talentos que tem na base. E o Felipe Bastos é atleta do Carlos Leite, que é um dos maiores empresários do futebol brasileiro, é vascaíno assumido, já ajudou o Vasco em diversas oportunidades e pode ser uma forma de conseguir trazer jogadores para as posições que são mais importantes para o Vasco. A gente sabe que não é o ideal, muito pelo contrário, está longe de ser o ideal, mas no futebol esse é o tipo de prática que é muito comum. No Botafogo não foi muito diferente. O Botafogo teve que abrir as pernas para o Eduardo Duran com as situações do Diego Souza e do Cícero. Então pegou ali um monte de jogadores que são empresariados por ele para poder resolver principalmente a situação do Diego. Senão o Botafogo ia morrer em vários milhões até o final do contrato. Quando você está com o Pires na mão, esse tipo de situação infelizmente acontece. Vamos ver se para o Vasco acaba sendo positivo. Para o Botafogo foi uma solução, montou lá o seu elenco, que está devagarzinho, crescendo, venceu 3 jogos que disputou com os titulares e nessa quarta-feira vai encarar o Caxias, Copa do Brasil, competição mais importante para o Botafogo. Mesma situação, é onde o Botafogo tem alguma chance de ir passando de fase, de pegar uma graninha, de dar alguma alegria para o seu torcedor. O Pedro Raul, que junto com o Bruno Nazário está se mostrando um jogador muito importante, ele não jogou contra o Vasco, foi poupado porque estava sentindo algumas dores musculares, não treinou segunda. A gente precisa ver a evolução dele nessa terça, mas possivelmente vai para o jogo, a não ser que realmente não tenha condições, mas é uma partida que o Botafogo está encarando com uma seriedade enorme e a tendência é que quem não esteja 100%, se estiver ali 90%, 80% e pouco, vai para o sacrifício porque é muito importante. O Botafogo que tomou um susto aí com a justiça, um juiz da 4ª Vara do Trabalho quis tornar sem efeito a decisão tomada na Assembleia do Clube de viabilizar o processo de transição para clube-empresa. Acho que é só um percalço que o Botafogo vai ter que enfrentar. Está bem amparado juridicamente. É um projeto que não é para dar calote ou fraudar os credores, como disse esse juiz. O Botafogo quer pagar as suas dívidas e para pagar essas dívidas tem que fazer esse processo, porque o Botafogo está quebrado, falido, deve R$1 bilhão. Ou faz essa transição ou fecha as portas e aí é que os credores não vão ver um único centavo. Beleza, rapaziada? A gente fica por aqui pedindo para que você dê aquela moral bacana, deixa um like, deixa um comentário aí, fala aí o que você está achando, deixa a sua opinião. E se por acaso for novo aqui no canal, já sabe, né? Clica aqui no botãozinho vermelho, se inscreva, clica no sininho, ative todas as notificações para você receber os avisos do YouTube quando a gente postar novos vídeos. Logo mais tem transmissão, hein, rapaziada? Fluminense e União La Calera com Luiz Penido, Penidaço, locutor que tem a cara do Rio. Eu fico por aqui e volto amanhã, galera. Até lá!